Olá, amigos do portal piauihoje.com. Estamos iniciando mais uma entrevista com um convidado especial. Portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Eu aqui, Luiz Brandão, e meu amigo Roberto John. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, boa tarde. Carnaval foi bom? Carnaval foi bom, só fez descansar. Foi? Você não é, você é mais de ficar... Não, só quando eu estava na Rádio Difusora que eu trabalhava direto, aí já cansei naquele tempo. Mas não pula mais carnaval, não. Nunca gostei mesmo, não. Da pipoca. Uhum. E aqui também com a satisfação de estar aqui com o Ricardo, um companheiro histórico aí, que tem uma vida, uma história administrativa, política também. Pois é. Nosso convidado especial hoje é o companheiro Ricardo Pontes, uma pessoa muito destacada do PT, ocupou vários cargos importantes no Estado e em Brasília. Hoje, Roberto John, o Ricardo Pontes é o presidente da FUNCEF. A FUNCEF é aquela Caixa de Previdência dos funcionários da Caixa Econômica Federal. Você tem a ideia da importância dessa instituição? Ela administra um fundo de ativos da ordem de 100 bilhões. É isso mesmo, Ricardo? Tudo 110. Bem? 110. Tudo bem, Ricardo? É bem, muita responsabilidade, né? Obrigado pelo convite aqui. Estou passando aqui por Teresina. Vim passar uns dias aqui descansando também do Carnaval e aproveitei, você me convidou e cá nós estamos. Estou muito feliz por estar aqui com vocês aqui no Piauí hoje, né? Conectando você ao mundo. Que legal, um prazer. John, que nós estamos agora... Eu sou da Caixa ainda, sou funcionário da Caixa, ativo, né, concursado desde 89. Na verdade, eu entrei na Caixa bem antes, como office boy, fui estagiário, depois eu saí, fui no Banco do Brasil e voltei para a Caixa Econômica. É um legítimo economiário, né? Economiário, aquele de chão de fábrica, né? Que vem lá de baixo. E aí estou na Caixa desde esse tempo, né? Saí em 2002 a convite do então governador Wellington Dias para compor sua equipe de governo. E no Estado trabalhei em várias áreas do Estado, no gabinete do governador, no Palácio Canac durante muito tempo. Fui para a Secretaria de Administração. Depois, quando nós retornamos em 2014, fui para uma empresa chamada Engerp, trabalhei na Engerp durante muito tempo. Depois fui para a Secretaria de Administração novamente, fiquei lá. E em 2019, nós tínhamos um grande desafio aqui no estado do Piauí, que acho que ainda tem, com o governador Rafael, está trabalhando nisso, que é a Previdência do Estado. Em 2019, eu fui trabalhar aqui na nossa Piauí Prev, né, que é a nossa Fundação de Previdência do Estado do Piauí, que cuida do RPPS aqui do Estado. E ao final agora do governo, o governo Wellington Dias, eu resolvi retornar para a Caixa Econômica, eu estava afastado já há bastante tempo. Retornei para o meu órgão de origem, que é meu banco, que é a Caixa Econômica Federal. Isso lá em Brasília. Retornei a Brasília. E em Brasília, a Caixa estava com um processo seletivo lá aberto, de escolha para o nosso fundo de pensão. Nós temos um fundo de pensão dos funcionários da Caixa, tanto dos ativos, dos aposentados e pensionistas. Hoje são cerca de 140 mil participantes que nós temos. E a Caixa estava fazendo essa seleção e viu que no meu perfil adequado para esse cargo, por ser da ativa, por ser funcionário da Caixa, por ter tido essa experiência de gestor aqui no Estado, tanto na administração como na Fundação de Previdência do Piauí. Então, nós estamos lá desde 2023, é um terceiro maior fundo de pensão do Brasil. Qual é o primeiro? O primeiro é Petrobras? Nós temos, a Previr, do Banco do Brasil, a maior, né? Aí, segundo, a Petros, da Petrobras, e a terceiro, a FUNCEF, da Caixa Econômica, hoje nós temos um patrimônio de 110 bilhões de reais. A tua formação, Ricardo, Sou administrador de empresas. Administrador de empresas. Que aí tem um MBA na FGV do Rio de Janeiro e também tem um MBA aqui na Universidade Federal, na verdade, uma especialização em gestão pública aqui pela Universidade Federal do Piauí. Tu se considera um especialista em previdência? Sim, depois desse tempo, principalmente à frente da Secretaria de Administração e Previdência, né, que se chama SEAD-Prev, aqui no Estado, e mais especificamente à frente da Fundação Piauí Prev, aqui no Piauí, cuidando do RPPS, tanto dos ativos civis como também dos militares, eu pude conviver, trabalhar, estudar e aprender muito sobre Previdência, né, que já era um tema que eu já estudava, já acompanhava já há algum tempo, desde quando nós entramos aqui em 2003, no primeiro governo do Wellington Dias, nós já estávamos lá ajudando, né, lá no IAPEP, depois veio o Antônio Neto, nós participamos, acompanhando, ajudando, depois
veio também a contribuir o companheiro Marcos Steiner, e a gente sempre por ali, por próximo, perto, acompanhando, estudando e aprendendo Previdência. Então, com essa bagagem é que a gente hoje está tocando. Apesar de hoje, agora, onde eu estou, nós somos um fundo privado, né? É da Caixa Econômica com patrimônio da Caixa, que é a patrocinadora, e a outros 50% dos empregados da Caixa, que nós contribuímos também, um para um. Então, é 50% Caixa, 50% empregado. Então, é uma entidade fechada de previdência complementar, uma entidade privada, né? Tem um outro significado, mas é o tema Previdência, que é um tema que realmente é apaixonante, e a gente trabalha, estuda, e é o grande desafio do Brasil e do mundo inteiro. Eu tenho viajado, trabalhado, participar de seminários fora do Brasil também, e é o grande desafio hoje do mundo inteiro, é a Previdência. É uma crise da Previdência. Nós temos vários desafios, né? Um deles, um dos principais, é a longevidade, né? Felizmente, nós estamos vivendo mais, nós estamos vivendo mais, cada vez mais e melhor, né? Com a saúde, podendo cuidar melhor da sua saúde. Então, esse é um grande desafio, a longevidade. Hoje, na FUNCEF, eu tenho 32 participantes com mais de 100 anos. 32 funcionários da Caixa com mais de 100 anos. Agora um desafio para nós. Desses 32, somente 6 são homens. O resto todos são mulheres. Isso mostra que as mulheres se cuidam mais, se preocupam mais, se protegem mais e vivem mais. Ricardo, né? Mas a longevidade é um problema geral. Estive agora há pouco tempo na Europa, participei de um seminário, e lá é esse, a longevidade, né? E a solidão, porque as pessoas estão vivendo mais, principalmente as mulheres estão vivendo mais, e muito sozinhas. Às vezes seus maridos vão embora primeiro, seus companheiros vão embora primeiro, os filhos também, cada um na sua vida e tal, e elas ficam muito tempo só. Isso é um grande desafio. Mas a Previdência é isso. O grande desafio é a longevidade, porque a gente precisa agora trabalhar o outro desafio maior, que é ter recursos e volumes de dinheiro, de ativos, para sustentar esse pagamento, esse compromisso previdenciário, maior, né? Que a gente vai ter durante muito tempo. Ricardo, hoje... Quantas pessoas a Previdência? É isso, eu ia perguntar a mesma coisa. Quantos beneficiários teriam do FUNCEF hoje? Hoje nós temos 140 mil participantes. 140 mil participantes. Então, mas no Brasil a gente tem, inclusive tivemos uma audiência com o presidente Lula e com o ministro Fernando Haddad há pouco tempo, tratando desse tema, conversando com ele estava curioso, querendo saber, e a gente tratando e falando exatamente desse desafio, que é a formação de poupança, né? A gente precisa estimular cada vez mais a formação de poupança. Principalmente aqui no Brasil, nós não temos essa cultura, né, de guardar, de poupar, de ter isso para a sua velhice. Muitos de nós só se preocupam com a sua aposentadoria quando já está chegando próximo da aposentadoria. Então, tem que ter todo um trabalho lá do início, na vida escolar, de educação previdenciária, de educação financeira, e também de estímulo à poupança, e principalmente poupança de longo prazo. E poupança de longo prazo é a Previdência. A gente tem que falar disso para dentro do governo, principalmente no Ministério da Fazenda, né, para que, agora mesmo, nós tivemos uma discussão longa no final do ano passado, dentro da reforma tributária, onde o PLP 68 que foi aprovado, vinha lá constando uma tributação para os fundos de previdência. E nós fomos ao governo, tivemos com o presidente Lula, tivemos com o ministro Fernando Haddad, falando, olha, isso é um desestímulo. Quanto mais imposto você colocar aqui, você está desestimulando a formação dessa poupança. E a gente precisa exatamente o contrário, que as pessoas tenham mais incentivo a poupar e a guardar isso. E depois de muita conversa, tivemos essa conversa também no parlamento, tivemos com todos os deputados aqui do Piauí, todos os deputados nos apoiaram, não só deputados, mas senadores também, porque o PLP ele passou tanto na Câmara e depois foi para o Senado. Então, nós tivemos uma força massiva aqui dos parlamentares do Piauí, certo que reverteu. Não foi exatamente aprovado como nós pedimos, que tirando, ou seja, dando essa isenção de IBS, do imposto que está sendo criado, para os fundos de previdência. Ricardo a gente pode chamar de herói piauiense. O cargo é um cargo muito cobiçado, né? Para ter furado essa bolha. O cara do Piauí chega lá, como é a história? Os caras ficam olhando de forma esquisita. Rapaz, esse cara do Piauí aqui na terceira maior
Fundo de fundo de pensão. pensão do país, o que é que esse cara, quem é que está com esse cara, o que é que ele fez? Tem isso, não tem? Tem, todo lugar tem, né? Todo ambiente de trabalho tem a concorrência, né? Então, você vê muita concorrência e tem realmente muitas pessoas almejam, querem, desejam essa posição que nós estamos Interesses ocupando agora. regionais. Então, então tem também, porque se questionam, é do Nordeste, às vezes é nordestino, é do Piauí, um estado pequeno, eleitoralmente é um estado também Discriminação ainda, né? pequenamente, então as pessoas questionam muito também por conta disso. Mas isso também tem em todos os outros locais que a gente chega, que vai trabalhar, e sempre tem aquele tipo de concorrência, então você tem que estar preparado para aquela posição que você está ocupando, ser firme, né, nas suas, Ser competente nas suas também, né? posições, e ter competência para poder você fazer o bom trabalho. Nós estamos fazendo, pelo menos isso não é modéstia, porque tenho recebido dos participantes e também da patrocinadora Caixa Econômica esse tipo de respaldo, de elogio pelo trabalho que nós estamos fazendo. Mas, assim, é um trabalho duro, árduo, e que você tem que se dedicar realmente. Trabalhar muito, se esforçar bastante, ter bastante coragem para poder enfrentar todos os desafios que tem, não ter medo desses desafios, né? E, principalmente, fazer entregas. Conseguir entregar, dar os resultados que são necessários. Então, o tempo é rápido, um mandato lá que eu tenho de presidente são de 4 anos. Nós temos que fazer e entregar cada vez mais o que o cargo requer. Você está no portal piauihoje.com. Nosso entrevistado hoje aqui é o Ricardo Pontes, presidente da FUNCEF, Fundo de Pensão dos Economiários, empregados da Caixa Econômica Federal. Vamos pedir aqui aos nossos internautas que ajudem a gente a fazer o nosso trabalho, curtindo aí, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo com os amigos, com seus grupos de pessoas. E ative também o sininho aí para você não perder nenhum episódio aqui no portal piauihoje.com. Ricardo, parcerias, a FUNCEF, quem são os principais parceiros da FUNCEF nessa administração de um fundo tão volumoso? Primeiro, a patrocinadora Caixa. A Caixa Econômica é a grande parceira da FUNCEF, né, a patrocinadora, para as pessoas entenderem. Lá nós contribuímos com até 12% do nosso salário, dos nossos rendimentos, e a patrocinadora também. Então, se eu contribuo com, sei lá, R$1.000, a patrocinadora também contribui com mais R$1.000. E nós fazemos a gestão desses recursos, né, que nós temos lá. Então, o maior parceiro é a patrocinadora, juntamente com o próprio participante. Nós conversamos muito com os participantes, com todos os associados. Tem um canal direto com os caras? Sim, porque nós temos muitas entidades associativas representativas dos participantes, Brasil todo, que são federações nacionais e associações estaduais. Em todos os estados tem associação estadual. Aqui no Piauí tem. Aqui nós temos a APCF, que cuida, principalmente com os ativos, trabalha fortemente aqui no Piauí, mas tem também uma associação chamada AEA, que é a Associação dos Aposentados, dos Economiários Aposentados. Então, que cuida, que trabalha mais ali fortemente com os aposentados e pensionistas. Então, nós lidamos com essas entidades em todos os estados e elas têm federações nacionais. Então, nós também lidamos com as federações nacionais e conversamos no dia a dia isso. Fora isso, nós temos uma entidade nacional, a ABRAP, que é uma associação brasileira nacional, que ela reúne todos os fundos de pensão fechados e que, através dela, nós fazemos gestões junto ao Congresso Nacional, junto ao governo federal, né, trabalhando na legislação específica nossa, trabalhando também visões que nós temos, que às vezes são diferentes de visões que vêm do governo, para tentar melhorar, tentar ampliar, negociar e a gente construir isso junto. Então, nós lidamos com todo mundo. E lidamos também com o mercado financeiro. Nós fazemos a gestão dos nossos ativos, então temos uma forte ligação também com o mercado financeiro, onde nós fazemos a aplicação dos nossos recursos. Tem uma área que a Caixa fazia, quando a gente estava em Brasília, fizemos uma operação em dois municípios do Piauí, Caraúbas foi uma. Essa coisa acabou, ainda existe? Era uma ação social muito positiva. De uma federação chamada FENAI. A FENAI fez Continua aqui no Piauí, foi em Caraúbas, foi uma ambulância na época, uma atividade numa escola, ponte de cultura, computadores. Mas é específico da entidade que congrega todas as APCFs, todas as associações de pessoal da Caixa dos Estados, tem a sua federação, que é a FENAI,
a FENAI faz esse trabalho Um trabalho muito social importante também. feito lá em Caraúbas. Você falou aí que tem os patrocinadores da FUNCEF são a Caixa Econômica com 50% E e empregados. os empregados com 50%. Quem não é nem da Caixa Econômica, nem empregado da Caixa Econômica, nem da direção da Caixa, né, pode participar do fundo? Como é que ele participa da aplicação? É um bom negócio investir? Pode investir? Olha, primeiro, é um bom negócio Como fosse investir. ações. É um bom negócio investir, sim. Nós temos que pensar sempre em previdência e em longo prazo, né? Principalmente que nós estamos vivendo muito mais. Mas, como eu falei, nós somos entidade fechada de previdência. No meu caso, administro uma entidade fechada que é específica dos empregados da Caixa. Então, lá nós só temos empregados da Caixa, assim como a Previ, só do pessoal do Banco do Brasil, a Petro, só da Petrobras, a Postales, só do pessoal dos Correios. Mas nós temos entidades abertas também de previdência complementar. São entidades que são geridas, a BB Previdência, por exemplo, é uma entidade aberta. Então, nós vemos várias outras entidades Poderia ter abertas ações, por de exemplo. bancos que oferecem esse tipo de serviço, em que fazem a gestão desse recurso. O importante é você, primeiro, pensar em previdência já quando está novo, não deixar para pensar lá na frente. Que aí o tempo de acumulação de recursos é bem menor. Porque hoje a aposentadoria nossa, uma aposentadoria capitalizada, que a formação do meu valor que eu vou me aposentar quando eu for me aposentar, é em cima do montante que eu consegui guardar. Então, é a composição daquele valor que eu depositei. É uma poupança do seu salário durante a vida inteira. No meu caso, o valor que a Caixa está colocando, a patrocinadora, mais os rendimentos daquilo que a gente faz a gestão. Então, o saldo desse valor é como se fosse uma conta individual específica. O saldo disso é que, ao final, com a tabela atuarial, vai se calcular o valor que eu vou ter de benefício para o resto da vida. Então, vai depender muito da minha formação de recursos, de poupança. Então, eu posso, na Caixa, como eu falei, a gente pode fazer até 12%, contribuir com até 12%. Então, se eu contribuo com 9%, com 10%, é um valor. Se eu contribuo com 12%, é um valor a mais. Então, quanto mais a gente puder contribuir, mais a gente puder estar atuando e se preocupando, discutindo formação de poupança futura, melhor para todos nós. Diga uma coisa, só uma coisa. Você tem a Caixa é a terceira, tem Caixa, Banco do Brasil e Petrobras. Primeiro, Banco do Brasil, Petrobras e Caixa. Eventualmente, a União, a Fazenda, pode capitar ou, de repente, usar esse tipo de coisa numa pegar esse recurso Não pode. Emergência? Entidade privada, não pode. Os recursos nossos são privados, são geridos por nós mesmos, né? O Estado, a União, tem o seu fundo de previdência também, chamado Funpresp. Então, o Funpresp tem dois fundos. O Funpresp Execute, que é do Poder Executivo, e tem o Funpresp Judi, que é do Poder Judiciário. Mas eles também não podem, eles são também deles, privados, dos servidores federais. Não pode existir, porque existiram as notícias de que a da Petros tinha sido... Não, isso é toda fantasia. Não pode. E também o mercado de previdência, como todo, amadureceu bastante, cresceu muito. Hoje nós temos muitas regras, muitas normativas que nós temos que seguir. Nós temos a Previc, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência, que faz a fiscalização dos fundos de previdência. Nós temos a auditoria das patrocinadoras, no meu caso, da Caixa Econômica, ela tem auditoria. Eu tenho auditoria interna também. Então, quando a gente vai fazer a aplicação do mercado financeiro, é acompanhado pela CVM também, que acompanha os mercados de capitais. Tem regulação do Banco Central. Então, nós vivemos num mundo altamente regulado. Então, isso nos dá conforto para que a gente possa atuar, fazer a gestão que nós fazemos, seguindo todas as regras, mas sem nenhum tipo de interferência desse tipo. O que nós ajudamos muito e contribuímos muito para o governo brasileiro, para o Brasil como um todo, é aplicando recursos que nós aplicamos muito em títulos públicos federais. Nós aplicamos muito em títulos públicos, né, que são NTNBs, né, que são as letras de títulos públicos federais, que nós fazemos lá do Tesouro Direto. Então, com esse recurso, para você ter ideia, mais de 70% desses 110 bilhões que nós temos são aplicados hoje em títulos do governo federal. Então, o governo utiliza esses recursos que nós aplicamos lá para fazer os seus investimentos. Eu tinha perguntado, então você respondeu mas agora. Nesse sentido, tem essa... Isso, mas só que é uma garantia que a gente chama operação normal que vocês fazem. De aplicação.
E é uma das aplicações com a maior garantia que nós temos hoje no mercado, que é a que a gente chama de garantia soberana, porque é a garantia dada pelo próprio Tesouro Nacional. A gente sabe que o Tesouro garante 100% o recurso. Então, a gente compra títulos... O nível de transparência é total. Total. Né? A gente compra títulos futuros, né? Para 2030, 35, 40, nós temos título até 2060. Isso é bom? É bom. É bom. Agora, com essa taxa de juros alta, os títulos subiram bastante. Então, para nós que somos aplicadores, está sendo bom, né? Aproveitamos essa janela de oportunidade, fizemos vários investimentos, principalmente no ano passado, na janela de oportunidade que teve no segundo semestre do ano passado. Investimos bastante no governo federal através de títulos públicos bancários. Você está no portal piauihoje.com. Nosso entrevistado aqui é o presidente nacional da FUNCEF, Ricardo Pontes, figura ilustre do Piauí, que hoje comanda o terceiro maior fundo de pensão do Brasil. Certo, Roberto John? Isso. Ricardo, você está lá na presidência da FUNCEF desde 2023. 23. O que você destacaria assim, como suas principais ações e medidas, projetos que você, de 2023 para cá, desenvolveu? Nós estamos trabalhando lá, Brandão, em 3 grandes frentes. Uma é manter e melhorar cada vez mais o equilíbrio atuarial e financeiro da Fundação. Então, para isso, você tem que atuar em 2 grandes pontos. A gestão boa dos ativos que nós temos, são muitos ativos, nós temos ativos em recursos, em dinheiro, comprometido, mas também temos ativos imobilizados, como hotéis, que nós temos, terrenos e vários outros tipos de investimento, participações em shoppings, então nós temos que cuidar disso, administrar bem isso. Também é com vocês, também com a gente. Temos um conjunto de shoppings, um conjunto de hotéis, nós temos terrenos, nós temos vários outros empreendimentos que foram feitos lá no passado e nós fazemos a gestão disso. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é cuidar do passivo, não deixar esse passivo crescer, aumentar, seja por ações judiciais, seja por algum problema, seja por um desperdício, seja por alguma situação. Nós temos que estar mantendo esse equilíbrio entre ativos e passivos para atuar nisso, que é manter e ter o equilíbrio e principalmente a garantia de solvência do plano, para que ele garanta todos os compromissos futuros de previdência que a gente tem. Essa é a primeira frente. A segunda é inovação. A gente tem trabalhado bastante lá para modernizar a fundação, para aprimorar, principalmente agora com a chegada da inteligência artificial. Nós temos feito um trabalho interno para modernizar e principalmente para poder simplificar, que é o terceiro ponto que eu já ia falar, que é a simplificação, que lá a gente chamou Simplifica a FUNCEF. Nós temos ainda um conjunto de situações que é muito burocrático. Apesar de ser uma fundação privada, é muito burocrático, tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Muitos processos, e para isso precisa de tecnologia. Então, nós estamos investindo bastante nessa transformação tecnológica, que a gente estamos trabalhando nela, para poder ter aqui do outro lado essa simplificação e ter um conjunto. Isso também fazer com que a gente reduza esses custos, né? E tenha ganho com isso também, para não ter um custo tão alto de gestão como a gente tem. Caco, lá você é o presidente, mas a administração, a gestão do FUNCEF é um colegiado? É um colegiado, somos 4 diretores. Lá é paritário, a patrocinadora indica 2 e os empregados, os participantes, elegem 2, indicam 2, através de eleição que é feito lá pelos próprios empregados. Eu também participo, né? Então, eu sou indicado da Caixa Econômica. E tem um outro diretor de investimento e participações, que também é indicado pela Caixa, o Gustavo, e tem 2 diretores eleitos lá, o Jair e o Rogério, que são diretores que são eleitos, essa eleição tem de 4 em 4 anos, a base vai lá, vota, escolhe. Essa relação é tranquila? Está tranquila, hoje está tranquila. Já teve alguns problemas no passado, mas hoje ela é uma relação boa, está todo mundo um diálogo bem feito. Bem feito, muito bem alinhado, então isso também tem feito com que a gente consiga está entregando os resultados que nós estamos entregando por conta desse alinhamento que nós temos. Mas são 4 diretores e tudo é colegiado. Tudo que a gente vai discutir é debatido, é votado, prepara-se voto na reunião, se vota, se escolhe, faz uma ata, se delibera, assina a ata, é aí que vai a execução daquilo. Os beneficiários, você falou que são 140 mil. 140 no mil Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Desde o Rio Grande do Sul até imagino que deve ser complicado uma gestão dessa, né? Porque eu tenho viajado bastante. Porque pouco ao Piauí. Mas... Porque é um negócio... não é fácil você administrar 110 bilhões.
Mas tu já imaginou isso, 10 Roberto? bi com 140 mil pessoas, Pessoas, aí, né? com interesses deles. Então, Espalhados no Brasil inteiro. Então, isso é um negócio que precisa ter muito jeito, muita conversa, né? Muito acordo, tem muita ação judicial nessa história contra a FUNCEF, contra a Tem, Caixa. tem. Infelizmente temos. Porque, principalmente por conta do passado, a FUNCEF ela sofreu muito, foi o que a gente chama, levou muita pedra. Então, se teve, né, ainda tem muita desconfiança de tudo que Teve é desvio, na feito. verdade, lá atrás. Não, não teve Questão desvio. de O que gestão. teve foi o problema do seguinte, principalmente lá no segundo mandato do governo Dilma, com aquele processo todo que ela sofreu, muitas pautas bombas, aí depois veio todo Foram aquele outro desabilitadas, processo de Lava Jato e tudo. O mercado processo- inteiro caiu, principalmente o mercado petroquímico, que estava se investindo bastante naquele tempo Foi com disposto a a destruir isso, Petrobras. na verdade. Né? Então, isso tudo jogou o mercado para baixo. Então, Mas não foi tiveram desvio, não foi perdas. desvio, foi gestão diferente. Nós tivemos perdas significativas Foi desses ingerência, recursos, né, externa e aí, dentro por conta disso, dessas perdas que tivemos, causou déficits, né? Porque em Previdência a gente fala que teve déficit, não teve prejuízo, teve déficits. Então, esses déficits tiveram, principalmente em 2014, 2015, principalmente 2015, 16, 17, mas por conta, isso foi geral, A foi pressão do foi muito Brasil grande, inteiro, né? todos os fundos tiveram problemas. Contra tudo que era Então, público. por conta disso, se criou um clima muito grande desconfiança. de desconfiança, que o meu recurso sumiu, o meu recurso alguém levou e tal, tal. Então, por conta disso, tiveram muitas ações judiciais e a gente agora tem trabalhado principalmente buscando acordos, o ponto Mas que a a gente tem feito credibilidade muito. voltou. Tem voltado, tem melhorado. Com mais discussão, com mais transparência, a gente tem feito esse trabalho de discutir mais com o participante, está viajando muito, falando, levando todos os números, sendo muito transparente, muito tranquilo. Eu sempre falo para todos os meus colegas da Caixa, nós estamos gerindo como se fosse um condomínio. Eu estou lá na função de presidente, mas esse condomínio aqui é todo nosso, é meu, é seu, é todos nós que participamos, todos 140 mil. Não existe a FUNCEF sozinha, a FUNCEF somos nós. Então, se isso aqui der certo, é bom para a gente. Se der ruim, é ruim para nós também. Então, ter esse diálogo, compreender e, principalmente, trabalhar a informação, a comunicação. Esse é o grande desafio nosso, trabalhar a comunicação para que ela chegue de forma com maior veracidade, com toda a veracidade possível e, principalmente, da forma que ele seja compreensível também, para que os participantes entendam a linguagem que a gente está falando, que às vezes é muito técnica. Ricardo, a adesão à FUNCEF, ela é compulsória, o cara sendo funcionário da Caixa, ele não Ele pode, já é. ele já é automaticamente, ele não pode. Não é? Ele tem que optar, fazer a opção. Ele entra, nós agora aprovamos, porque na legislação agora está permitido isso, a adesão automática. Então, quando ele entra, não era assim, a partir de agora, principalmente agora para 2025. A adesão é automática, ele já, ao entrar na Caixa Econômica, já está associado à fundação, mas ele pode sair. Se lá na frente ele quiser sair, se ele quiser voluntariamente, ele pode sair. Ele vai para onde? Porque a gente sempre defende que é um erro, porque se a Caixa contribui 1 para 1, se eu entro, qual é a aplicação hoje que eu coloco R$1.000 e imediatamente eu já tenho R$1.000, Vai ter. né? 100% ali de rendimento ali. Então, por isso que a gente sempre conversa com quem saiu para voltar, falando exatamente disso, que é uma formação. Se você não pode contribuir lá com 12%, então que contribua com 5%, com 6%, com 7%, vai indo aos poucos. Mas o certo é que faça a sua poupança, porque lá na frente você vai ter somente o benefício do INSS e vai ter seu rendimento cair bastante e não vai conseguir dar conta As variáveis dessa de pagar situação suas contas, né? tem a ver com política? Como? As variáveis dessas situações de querer sair, de querer, tem algum componente? Tem também. Tem porque foi, como eu falei, foi né? muito desacreditado. Se bateram muito nos fundos de previdência, né? Não só na FUNCEF, mas na Previ, na PET, na Postal, se bateram muito nisso. Exatamente. Com outros Por as interesses, mais- principalmente para levar recursos para as entidades privadas. Por as mais visadas por essas Foram você citou aí, essas Postal. Era para pegar o recurso e levar para os bancos Os privados. privados. Então, isso nós apanhamos muito no passado e estamos trabalhando agora, recuperando essa credibilidade para que as pessoas continuem, acreditem e principalmente tenham a sua previdência garantida, né, lá na frente, lá no futuro. Nós estamos encaminhando aqui, Roberto, para o final do nosso programa, nosso bate-papo aqui com o presidente da FUNCEF, Ricardo Pontes. Ricardo, fique à vontade para as suas considerações finais. O microfone está aberto para isso.
Primeiro, agradecer mais uma vez, Brandon, agradecer a você pelo convite, agradecer também aqui meu amigo Roberto, fazia muito tempo que eu não o via, mais conhecido como Bob John, e está aqui em Teresina, está aqui no Piauí. Aqui nós temos vários associados da Fundação, nós tivemos várias reuniões aqui também, já passamos várias reuniões com o nosso pessoal da Caixa Econômica, tanto os ativos como os aposentados, fazendo esse trabalho de levar as informações para todo mundo, conversar com todo mundo e falar de Previdência. A Previdência, como eu falei no início, é um tema que nós devemos estar discutindo mais, conversando mais dentro de casa. Hoje eu converso com minhas filhas. Olha, se preocupe, guarde um pouquinho do que você está ganhando aí, vá fazendo a sua poupança. Se você não tem ainda no seu emprego lá a Previdência complementar, como tem na Caixa Econômica, mas que você possa ir fazendo a sua formaçãozinha da sua poupança aqui no banco que você trabalha, que você opera. De certo que você tem que já pensar nisso, como eu falei, para não deixar, porque nós temos vários colegas que têm, quando chegam na sua época de se aposentar, tem uma situação de frustração, né? Porque quando vê o valor, eu vou me aposentar apenas com esse valor, só é isso que eu vou ver, não vai dar conta, né? Ele não se organizou para vai manter o mesmo padrão de não vida. vai conseguir manter o mesmo padrão. Então, ele precisa se preocupar desde o início para poder ter isso tudo planejado e pensado, né? Para quando você se aposentar, você ter aqueles recursos que possam lhe garantir uma tranquilidade, de vida, né? E você manter o mínimo possível do padrão de vida que você vem levando hoje. Principalmente nós que vamos trabalhando e vai estudando e vai se formando, geralmente é lá para o final da carreira que você atinge o topo, né? Então você atinge o topo, começa a ganhar mais. E aí logo em seguida você vem e se aposenta. E aí isso cai bastante. Você tem ideia, hoje, quem faz uma formação de poupança com 12% que a gente trabalha hoje na FUNCEF, na Caixa Econômica, e você faz essa poupança por 40 anos, ao final ele vai lhe dar um rendimento, isso nós temos estudos, em torno de 45% a 50% da sua renda. Então, mesmo você contribuindo, dá 45% a 50%. É pouco? Mas se você não fizer, é zero. Não vai ter nada, você vai contar apenas com o INSS. Então, precisa ter essa formação, ter esse empenho para fazer essa contribuição e fazendo essa reserva, porque você lá na frente vai utilizar. E muitos também deixam para os seus pensionistas, né? Para as suas esposas, para filhos menores. Então, tem muita gente também que às vezes vai embora antes e termina sendo beneficiar a sua família, que vai lá ficar e vai continuar a vida. John, obrigado pela participação aqui no programa. Também, obrigado ao Ricardo aí pelos esclarecimentos, porque essa é uma discussão que pouca gente tem, né, no sentido de compreensão da necessidade disso. Então, agradecer também aqui esse dia, esse bate-papo. E o Roberto, que é o professor. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, tá? Você está no portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo.